Bom dia, amigo pecuarista! Está começando o Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X, iniciativa que tem como objetivo apoiar o nosso propósito de digitalizar o maior número possível de empresas do segmento de genética e reprodução do Brasil. Hoje iremos contar um pouco da nossa história e como acreditamos que a digitalização pode tornar esse segmento mais competitivo. E tenho a alegria de ter aqui comigo hoje grandes convidados, entre eles, doutora Nicole Tramonte e doutor Fernando Vilela. Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X. Tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio. Sejam muito bem-vindos, Nicole Tramonte e Dr. Fernando Vilela. Nicole, que é zootecnista, mestre em melhoramento genético, com mais de 10 anos de experiência nesse mercado, e Dr. Fernando Vilela, médico veterinário, também com mais de 30 anos nesse mercado, especialista em andrologia, ou seja, temos muito a compartilhar aqui hoje com essas duas raridades sentadas aqui conosco. Nicole, por gentileza, se apresente à nossa audiência. Muito prazer estar aqui com você, Wagner, Dr. Fernando, dois grandes nomes do nosso segmento. É uma honra e também uma responsabilidade aqui estrear esse podcast que tem como objetivo, auxiliar o movimento da Agro 10X, na digitalização, do mercado de genética e reprodução. Bom, como você disse, eu sou zootecnista, mestre em genética e melhoramento. E a vida começou com um pé na roça e outro no computador. Não sei se eu já compartilhei com vocês, mas sou do interior do estado de São Paulo. Aquela coisa assim, a família não tem tradição em pecuária, mas o avô tem um sítiozinho, uma chácara, a gente gosta da mexida, mas dentro de casa eu tive muito embasamento assim, em estudos, Meu pai, um estudioso, a minha mãe, uma das primeiras programadoras de computador aí do Brasil, Uma das primeiras mulheres a trabalhar na área de digitalização. E então, eu, um pé aqui, outro lá, chegou a hora do vestibular. O que vai fazer? Ou veterinária, ou zootecnia, ou agronomia, não vamos entrar nessa briga aqui, mas zootecnia é muito mais legal que veterinária, Agronomia não era muito a minha praia, fiquei entre veterinária e zootecnia. Vamos respeitar, doutor Fernando? Não, deixa quieto que vocês vão perder, aqui não tem como, Vai ganhar da mulher? Nunca vi isso. E aí, então, optei pela zootecnia, me formei em Jaboticabal, desde o 2º ano de faculdade, fazendo aí estágio em genética, Genética e melhoramento, mas eu fui por um caminho também um pouco diferente, Não fui no tradicional ali no departamento de zootecnia, busquei o departamento de ciências exatas, já buscando um jeito de conciliar o que eu gostava com a minha afinidade e o que eu via também de potencial de mercado, Melhoramento genético é um dos carros-chefes aí da nossa pecuária, E aí, então, fui fazer estágio no Departamento de Ciências Exatas com meu querido professor Danísio Prado Munari, Me abriu muitas portas. Depois fiz estágio no Gensis, ainda com o Dr. Roberto Carvalheiro, Um abraço para o Roberto, que me ensinou muito, foi uma escola enorme. Aí, no mesmo prédio do Gensis, era o prédio do escritório da Brasil com Z, conheci o William Cury Filho e por ali fiquei desde antes de formada, até 5 anos depois, onde coloquei o pé na terra e comi muita poeira, bati muito curral, trabalhando com acasalamentos dirigidos e avaliações visuais para a seleção de produtos. Aí, depois de 5 anos, fui para o mercado, onde aí sim os nossos caminhos começaram, a se encontrar no mercado de inseminação artificial, Fiquei aí mais 3 anos na Genix, onde finalizei a carreira, vamos falar assim, como gerente de produto Cote Zebu, empresa também que eu tenho muita honra
em levar o nome no currículo, né? E foi mais ou menos essa a mexida, Wagner. Muito bom. Doutor Fernando, parece que ela não ficou só dentro da sala de aula, não, né? Foi pisar na braquiária. Mas o senhor, conta pra gente um pouco aí dessa história, esses mais de 35 anos aí, né? Com toda essa experiência. Pra gente realmente é de muita alegria recebê-lo aqui no primeiro episódio. Mas conta pra gente, conta um pouco como é que surgiu essa paixão toda, até a gente chegar lá em como é que a gente começou a conhecer como Dr. Fernando, né? Wagner, primeiro, eu acho que hoje é um dia especial para nós, né? Para a realização desse sonho de estarmos juntos aqui, trocando ideia, falando com muita gente. E eu acho que esse é o objetivo, falar com o produtor, falar com o técnico, levar informação. Então, essa é uma realização para a gente hoje. Eu tenho certeza que esse dia, para nós, ele vai ser inesquecível. Então, isso é muito importante. Acho que é muito importante quando essa pergunta, a gente sempre tem que saber de onde nós viemos e para onde a gente quer chegar, né? Então, isso é importante, tanto na vida pessoal, profissional, como empresa também. A empresa tem que saber para onde ela quer chegar e a gente colocar isso em prática. A minha vida profissional, eu completei 35 anos de formado em medicina veterinária na Universidade Federal de Uberlândia. Desses 35, eu trabalhei 2 anos no Pará, num grupo com 40 mil vacas de corte. Foi um aprendizado muito grande, uma experiência de vida, de aprendizado muito grande. Depois disso, eu já vim para Uberaba. Durante 30 anos, eu trabalhei como gerente de produção numa das maiores centrais de coleta de sêmen do país. Na época, Peplan, hoje ABS, também foi uma grande escola, viu? Grandes amizades. Eu acho que foi um ensinamento que eu levo para o resto da minha vida. Desses 30 anos, 25 como gerente de produção e 5 anos trabalhando junto no campo, junto com a equipe de vendas, como gerente de produto na linha de semi-sexado, na época, um projeto de clones e um projeto de semi-heterospérmico. E depois disso, foi um ciclo que se encerrou e acho que nós temos um perfil muito semelhante, né? A gente fala de incomodados, de pessoas que querem seguir em frente e eu acho que é aí que nossos caminhos se encontraram aqui na Agro 10X, de fazer algo diferente, inovador, de como que a gente poderia construir esse futuro para os próximos anos. E aí que entra onde a gente quer chegar. Viu, Wagner? Eu acho que esse a gente precisa diariamente, sempre estar avaliando a nossa vida profissional e pessoal e aonde nós queremos chegar. Viu? Muito bom. De história que vive o mundo, né? Muito. E aqui nós estamos falando de anos e anos de experiências, né? Mas agora eu acho que você tem que falar a sua experiência pra gente, né? Fica só eu e o doutor Fernando aqui falando, proseando aqui. Nós queremos saber da sua vida também, uai. Tá certo. Não, vamos em frente. Bom, eu me formei em 2005 na Universidade de Uberaba. A paixão pela pecuária, pelo gado, meus avós eram fazendeiros, né, em Goiás. Meu avô mineiro foi para Goiás e meu outro avô já em Goiás já tinha fazendas também. Então, a minha infância ela foi na fazenda. Foi vendo meu avô trabalhar com carro de boi. Então, ele se orgulha em falar que ele foi carreiro, né? Tirava a tora do mato, sozinho. Então, essas histórias vão encantando a gente. E a paixão nasceu muito cedo. E por veterinária, trabalhando na fazenda do meu pai, eu via a presença do veterinário como o doutor mesmo. Chegava e resolvia. E aquilo vai te encantando. Quem trabalhou na fazenda do lado dos peões, em um belo momento você vê chegar um profissional e curar o animal que trabalha ao seu lado, aquilo é mágico, né? Então, eu quero ser veterinário. Então, a paixão, ela concluiu-se em 2005, quando eu me formei. E de lá para cá, eu já iniciei minha carreira em uma fazenda de genética, da família do seu Torres, do grupo VR. Então, eu fico imaginando, hoje a Agro 10X trabalha com leilões, com genética, e é exatamente onde que a minha primeira experiência, ela volta para esse ambiente, né, de exposição, de
leilão de animal de qualidade, touro, todo esse ambiente em torno da genética. Aquilo é encantador. Quem entende, fica encantado. Trabalhei lá por um período, acho que 3 anos. Depois eu já quis ir empreender. Abri uma empresa chamada Sincroniza, em parceria com o Leozinho, lá de Uberaba. Um grande abraço. Um professor que eu tive desde meados da faculdade até esse 2022, que ele continua me ensinando. Mas abrimos a Sincroniza em Uberaba e de lá eu entendi que o mercado já não iria comportar assim mais gente. Tinha muito profissional em Uberaba e eu fui buscar oportunidades e nessa oportunidade eu acabei indo para Barreiras, na Bahia, e fiquei lá por mais 3 anos, seminando vacas e mostrando para os criadores que as doenças da reprodução impactavam tanto, era um assunto ainda muito novo lá, né? Tivemos bastante resistência no início, mas enfim, fiquei lá por mais 3 anos e depois, aí sim, eu fui trabalhar na BS, onde eu passei mais 10 anos como gerente de negócios, gerenciando a equipe de campo comercial, entrando no carro, pisando na braquiária, visitando cliente e buscando oportunidades, crescimento, reestruturação de área. E nós fizemos o que poderia ser feito e um pouco mais, né? Então, assim, essa é a trajetória. Em 2019, novamente, eu me preparei para isso. A gente fala muito de mudança, entre mudar e ser mudado, essa mudança eu promovi ela. Então, eu me preparei para isso, eu estudei muito para essa transição de carreira. Então, a Agro 10X, ela nasceu em julho de 19, mas embarcada com todos esses anos de experiência, com toda essa vivência que a gente tinha de campo. Então, a título de história profissional, é aqui que ela se resume, e voltando um pouquinho para o Dr. Fernando, o nosso perfil acabou propiciando que a gente se encontrasse nesse ambiente persuasivo, nesse ambiente disruptivo, né, de levar para o mercado melhoramento genético em outras vias, mas nós vamos falar disso já já, não é mesmo? Mas tem Muito um bom. ingrediente diferente ainda. A gente sempre que olha para esse cenário, né, a gente vê, igual você falou, tem um ingrediente que é conhecimento, um ingrediente que é disciplina, sim, mas tem paixão também, né? A gente vê que todo mundo que está nesse segmento de genética, de reprodução, tem muita paixão, né, pelo que faz. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Com certeza. Muito bom. Antes da gente dar sequência, vamos fazer um jabá? Hoje, nós vamos fazer um lançamento da nossa plataforma Genética com Digital, tá? Então, mais para o final a gente vai fazer esse lançamento, mas eu vou deixar aqui o seeding e já nós teremos aí o lançamento dessa plataforma, que vem como mais uma iniciativa de agregar para o mercado como que o produtor, vendedor e comprador de genética será beneficiado por isso. Mas já a gente volta para esse tema. Estamos ansiosos para que isso entre no ar o quanto antes. Beleza? Pessoal, queria convidá-los para, vamos dizer, temas que eu coloquei o nome de quadro Fogo no Parquinho. Ai, amado. Certeza? A gente vai pegar leve nesse primeiro episódio, mas ele tem esse objetivo de trazer temas mais polêmicos ou disruptivos, algumas posições dos senhores. Ai, doutor assim. Fernando. O que nos aguarda? Nicole, vamos ver, doutor ladies Wagner. first. Ladies first. Isso daí nem sempre é um bom negócio. Vamos lá. Vamos começar por pandemia. Pandemia. Que é uma palavra, assim? Não, eu quero uma pandemia? Uma narrativa. Uma narrativa. O que Isso. pandemia significou para mim? Isso. Vamos pensar aqui. Bom, pandemia, eu não consigo enxergar outra forma de falar sobre isso sem falar assim no despertar. Eu acho que foi, né, doutor Fernando, um despertar digital para todos os segmentos. Os que ainda não estavam ligados na importância, né, no movimento da digitalização, não estavam entendendo,
começaram a entender, ou pelo menos começou a olhar, que foi até o meu caso. Eu comecei a olhar, porque malemar eu tinha um Instagram, né? Então, comecei a olhar para esse movimento e aí, então, eu fui estudar. Né, marketing digital, comecei a entender e a buscar, porque quem ficou parado naquele março de 2020, quem não se digitalizou pelo menos um pouquinho, é que nem você brecar a bicicleta e não pôr o pé no chão, você vai cair. E foi isso que aconteceu com várias empresas, né? Infelizmente, quem não estava no digital ou não foi rápido, não acelerou na digitalização, caiu. E aí que eu me despertei, então por isso que não só eu, mas toda a equipe que eu trabalhava na época também, a empresa, despertou para isso e foi correr atrás. Então, palavra para mim que remete à pandemia é o despertar. Maravilha. Doutor Fernando, e para o senhor aí, como é que... Eu vejo principalmente mudança de comportamentos, né? De padrões de consumo diferentes pós-pandemia. E uma coisa que eu lembro a gente viveu muito, né? Uma coisa que o produtor fala muito, o técnico fala muito, e a gente sabe a conexão disso, como que isso faz sentido. Quem sai na frente bebe água limpa. Então, esse despertar, não só nas pessoas, né, nas empresas, de mudar o comportamento, a forma como elas abordam as pessoas, se comunicam, fazem negócios, eu acho que isso mudou e não tem volta mais. Então, isso é uma realidade, hoje é um fato, né, como a gente fala, e não tem volta mais. Viu? Na verdade, a gente escutou bastante isso, porque a gente está vivendo hoje, possivelmente a gente iria viver num futuro, mas a pandemia acelerou a transformação digital. Então, o que a pandemia mais fez nos negócios foi acelerar a transformação digital, né? Ou seja, na marra, muitos foram mudados. Não tinha outra alternativa, né? Mas é isso aí. Mais uma, Nicole, vendas online. Vendas online, vamos lá. Bom, Dr. Fernando falou aqui de mudança de hábitos, né? Porém, tem algumas coisas que é muito difícil a gente pensar numa mudança abrupta, numa mudança grande de hábitos. Por exemplo, como, né, o comportamento de uma compra complexa, que é o caso da compra da genética, né? Tanto do touro, da matriz, da doadora, quanto do sêmen, né? Propriamente dito aí o sêmen, né? A genética, de fato. Bom, essa compra é muito complexa. Por quê, Wagner? Porque, além do volume de dinheiro representar, né, impactar bastante no bolso do produtor, tem muitos aí pecuaristas, criadores, que o evento do ano é ir no leilão comprar os touros de repasse, né? O evento do ano. Vai todo mundo comprar o touro, todo mundo no leilão, né? Isso é complexo tanto pela indicação dos animais, você conseguir identificar qual que é o melhor animal a comprar. Geralmente você precisa de uma consultoria. Se você conseguir ter uma consultoria, é melhor, né? Com toda a oferta que nós temos, tanto de leilões quanto de touros em central, é muito importante, são muitas informações, só por isso já se torna uma compra complexa. E não dá para você comprar um touro no leilão, receber o touro lá na fazenda, não gostei, vou pôr num pacotinho e ir lá no Sedex e devolver. Em 48 horas eu estou com o touro que eu queria, né? Então, a venda digital direta no nosso segmento, eu acho que está longe de se tornar uma realidade e se vai, de fato, né, o pecuarista entrar ali num site e comprar o touro sozinho, escolher o sêmen sozinho e receber em casa, né? Acho isso pouco provável. No nosso segmento, o que eu enxergo como venda online é uma venda através da internet, onde na internet nós levamos conhecimento, na internet nós fazemos a indicação, reuniões online, alguns clientes, né, nós não vamos deixar de atender presencialmente, porém, o online é a realidade hoje e nós vamos chamar, então,
esse cliente para conversar no tete-a-tete. Então, usar a internet para encontrar esse cliente e depois chamar para fazer o negócio. Ou no telefone, ou numa videoconferência, ou, de fato, ali bater um papo, tomar um café. Muito bom. Muito bem. Doutor Fernando, e para o né? senhor, o que representa aí vendas online? Concordo com a Nicole, 100%. Realmente é uma venda complexa e a dificuldade realmente é quando a gente vai observar. Por que isso? Quando o produtor vai realizar uma compra dessa? Quando envolve genética ou reprodução. Genética, quando ele vai comprar um touro, um sêmen, um embrião, é complexo porque ele precisa entender muito bem. Ele precisa conhecer a realidade do negócio dele, dentro da porteira, que a gente fala, e conhecer a realidade, os processos e como escolher bem essa genética que vai agregar valor para ele dentro da propriedade. Então, por isso que a gente fala de uma venda complexa e desse modelo híbrido, viu, Nicole? Ele é muito importante. Ele, com certeza, ele carece, ele vai precisar de orientação técnica, tudo, para que ele possa efetuar a grande compra dele e com segurança, né? Porque não tem volta. Às vezes, se ele errar na compra dessa genética, até ele perceber isso, é um ciclo longo, principalmente no bovino, né? Então, é muito importante que ele acerte na decisão dele, viu? Por isso, a importância de ter, junto com essa compra, a orientação técnica bem feita, viu? Interessante. Pegando o gancho da Nicole aí, eu acho que no nosso segmento ainda demanda de atendimento, né, Nicole? Não dá para ficar self-service de tudo, né? Demanda difícil. de atendimento e atendimento especializado, né? Então, acho que conclui um pouco de vendas online nesse segmento. Vamos em frente? Bora! Doutor Fernando, vou começar com o senhor agora. Vamos lá. Digital. O que o senhor... Quando a gente fala, hoje nós estamos vivendo esse mundo, né? E quando a gente fala em digital, a primeira coisa que vem à cabeça é como que nós podemos fazer de modo eficiente a digitalização do processo que envolve todo o segmento de genética e reprodução em nosso país. O que vem junto com esse processo de digitalização? Vem velocidade junto, vem falar com mais pessoas, vender mais. E esse tem que ser o objetivo nosso, né? Em todo segmento, viu? E essa quando a gente estrutura e tem uma forma de fazer negócio digital, esse é o objetivo principal que eu vejo dentro desse mundo. É uma coisa que a gente fala sempre aqui, né, Sim, doutor Fernando? Velocidade é tudo. Né? Velocidade é tudo. Então, se o digital pode trazer velocidade, precisa estar atento. E aí, Nicole, como que digital é representado para você? Eu vou pegar o seu gancho aí. Velocidade é tudo. Para dizer que no nosso segmento, o que a gente enxergou nos últimos 3 anos, né? O movimento dos últimos 3 anos no mercado de genética foi algo que nós nunca havíamos visto nos últimos quantos anos de inseminação no Brasil? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos no Brasil, nós nunca vimos um boom da inseminação artificial como nós vimos nos últimos 3 anos, né? Uhum. E eu acredito que esse boom aconteceu não só por uma conjuntura de mercado, tanto nacional quanto internacional, muito favorável, mas também porque a informação, conhecimento sobre a importância do melhoramento genético e das biotecnologias reprodutivas chegou, de fato, no ouvido do criador. Ele entendeu o porquê fazer isso. E o porquê se resume a ser mais rentável, a ganhar mais dinheiro, colocar mais dinheiro no bolso, né? Ter uma vida mais digna no campo. Então, o digital eu enxergo como uma maneira mais veloz de transmitir esse conhecimento para o pecuarista, que ainda continua usando boi de boiada, né? Aquela conversa nossa de sempre. Por que, meu Deus do céu, alguém utiliza boi de boiada ainda, 2022? O porquê? Porque não tem conhecimento claro sobre a importância e sobre como a genética é o insumo mais barato da pecuária. Não é possível que alguém que entenda isso
ainda continue tendo... Faça a conta. Que faça a conta, a continha de padaria, faça essa conta, continue, né, tendo o mesmo comportamento de compra do reprodutor. Então, o digital eu enxergo como o grande mecanismo para escalar não só as vendas, né, mas antes das vendas vem o entendimento, o conhecimento, escalar esse conhecimento e fazer chegar onde precisa chegar. Doutor Wagner. Wagner, Isso antes aí, disso eu acho que a palavra da Nicole, de todo o discurso, é escalar, né? Exato. Como o conteúdo já está aí, produzido, a gente mesmo é um agente produtor, né? Vamos falar de produção de conteúdo, mas como chegar? Chegar é um mecanismo, mas como chegar em escala, em muitos criadores. E aí sim, o digital nos permite fazer esse efeito de escala, né? Wagner, dentro desse segmento nosso de genética e reprodução, com certeza você é uma das pessoas que mais tem estudado essas estratégias digitais. Como é que você enxerga esse modelo para os próximos anos? Como levar isso, como conectar realmente o produtor, as fazendas, o segmento? Como é que você enxerga esse modelo, essas estratégias para os próximos anos aí? Boa pergunta. Doutor Fernando, a gente tem aqui na empresa o hiperfoco, né? A gente é focado em uma única coisa. A gente tem um nicho muito específico de trabalhar com genética e reprodução e a gente só faz isso todo santo dia. Então, se me perguntassem se a gente imaginaria que hoje, que estamos fazendo 3 anos agora no mês de julho de 2022, a gente imaginaria que a gente já teria conseguido construir soluções como a gente já tem hoje? Eu diria que não. Assim como na genética a gente vai trazendo inputs de adição, né, aditivo, todo dia a gente melhora 1%, no mínimo, as coisas vão acontecendo. Mas voltando à sua pergunta de como que eu enxergo, eu acho que vai ser híbrido o futuro. A gente vai usar os termos de escala para chegar e influenciar o máximo de pessoas e vamos trazer para conversas de negócio em outras vias. Seja o telefone, a visita, aí como vai desdobrar, cada um tem um ticket para resolver isso. Se o ticket é maior, a gente dá um jeito de correr lá. Se o ticket é menor, a gente tenta resolver mais remotamente. Enfim, como que vai desdobrar a venda. Porém, uma coisa que precisa ficar clara é que o marketing também evoluiu. Até chegar em vendas, ele também evoluiu. E ele teve várias fases, né? Inclusive, nós estamos exatamente na 5ª onda do marketing digital, que é um segredo, assim, é quase que uma trancada a 7 chaves para o nosso segmento. Mas, de fato, é trancado ou, de fato, o segmento não está buscando essas informações? Porque está aberto. Está aberto. Então, por que não está acontecendo esse match? A informação está aí. Então, nós aqui, como solução de digitalização de empresas do segmento de genética e reprodução, nós estamos ofertando ao mercado soluções que passam por todas as fases do marketing digital, saindo lá do conteúdo e chegando até esse marketing de movimento aí, que é essa 5ª onda. O próprio podcast é prova disso. Várias autoridades, vários criadores sentaram nessa mesa para, de fato, levar ao mercado um pouco do que é feito da porteira para dentro. Então, eu acredito que vai ser híbrido, mas precisa ter o despertar, que é a palavra que a Nicole deixou claro, que despertou muitas pessoas, mas tem muito a ser feito ainda. Precisa despertar, ousar um pouquinho, ou seja, dar alguns passos, confiar que existe pessoas aí, empresas dedicadas a entender como digitalizar esse segmento e aí continuar caminhando rumo a esse ambiente cada dia mais competitivo e cada dia, e lembrando um pouco do enquadramento do que o digital faz,
ele coloca mais poder na mão do cliente. Antigamente, para um produtor receber informações novas, ele aguardava o representante lá, levar o catálogo novo, levar informações atualizadas de provas ou coisa do tipo. Ele aguardava a informação chegar. Hoje, se o vendedor não ficar esperto, é possível que ele chegue lá, o criador sabe mais que ele daquele ponto específico. Então, o digital deu mais poder pro cliente. A gente que teve a oportunidade de compartilhar aí nesses últimos dias, no nosso planejamento e tudo sobre para onde que as coisas estão indo em termos de internet, de metaverso e tudo mais, o futuro ele está caminhando para o cliente ter mais poder ainda. Isso aumenta a responsabilidade dos líderes das empresas, que se não entenderem que a centralidade é o cliente, que ele terá cada dia mais poder na palma das suas mãos, pequenos erros poderão destruir grandes negócios. Com certeza, Então, esse poder desse cliente vem do conhecimento, né? Hoje Exatamente. tem acesso a conhecimento em todas as áreas. E acesso ao conhecimento. Sim. O senhor imagina quando a 5G se tornar uma realidade. Como que vai ser o fluxo de informações? Então, as empresas cada dia mais coletando informações sobre o seu cliente, e quem não tem foco no cliente hoje já vai ter dificuldade. Por quê? Porque o caminho é do hiperfoco no cliente. Ou seja, as empresas precisam desenvolver mecanismos para colher cada dia mais dados sobre como são os comportamentos de consumo e aí então montar estratégias comerciais com hiperfoco no comportamento do cliente e não no produto ou no serviço como é feito hoje. E aí ele vai ter cada dia mais poder em mãos, ele tem capacidade de mudar muito fácil. Então, o futuro ele é promissor, mas num ambiente competitivo. Só para concluir com a frase que eu sempre falo e finalizo nas minhas palestras, ninguém é obrigado a mudar, mas será obrigado a competir com aqueles que mudaram. Então essa frase ela é super atual e ela continua. Encaixa bem, né, no que nós estamos falando. E, na realidade, é ficar com o olho no hoje, né? Mas o outro tem que estar ligado lá no futuro, Sim, né? O que vai sim. vir pela frente aí, viu? Por isso, Dr. Frank, eu acho muito genuíno o propósito que a gente resolveu abraçar, que é de digitalizar o maior número de empresas possíveis nesse segmento de genética e reprodução. A gente tem convicção que, se a gente ajudar essas empresas a tornarem-se mais digitais, elas também estarão mais competitivas. Então, é como se a gente estivesse tentando transformar negócios que estão em dificuldade em negócios competitivos no futuro próximo. Talvez a gente fale no futuro, mas a gente tende a pensar 5, 10 anos, mas não. Eu estou falando de 3 anos. Estou falando talvez de 2 anos. Vejam o que a pandemia fez nos últimos 2. Então, a gente já tem evidências de que foi assim que a humanidade se organizou. O digital nada mais é que um novo canal de comunicação. Tínhamos como referência do canal de comunicação a TV. Porém, com um modelo de gestão muito focado no comando e controle, se eu posso ou não colocar um conteúdo, e muito restrito, falando para muitos. Quando eu olho para o digital, a descentralização da gestão, você pega o exemplo do YouTube, qualquer pessoa pode ir lá, produzir um conteúdo e postá-lo, ou as redes sociais como um todo. Então, olhando para o futuro, a descentralização e muitos falando para muitos. Então, mudanças de modelo, de negócio, de gestão, comando e controle versus descentralização e voz
Voz de quem? Do consumidor. Ele abre a rede social e fala, tô feliz pra caramba, tô triste pra caramba com esse produto ou serviço. Mas, Nicole, Então- olhando por essa ótica, aumenta muito a responsabilidade nossa, né? Porque nós vamos falar com muito mais Tô pessoas, só quietinha né? aqui pensando exatamente nisso, doutor Fernando. Nesse sentido, quem tiver, né, maior poder de persuasão e conhecimento e conseguir transferir esse conhecimento para o grande público, vai ter um papel fundamental aí de influenciador, né? Daí a responsabilidade de estar sempre muito atualizado, sempre tinindo nos estudos, né? Nesse mundo pós-pandemia, quem chegar primeiro, como o senhor disse, bebe água limpa. E para chegar primeiro tem que estar acelerado, né? É isso aí. Então, eu acho que as palavras aí, resumindo o bloco Fogo no Parquinho, né, doutor Wagner, doutor Fernando, né? É escala, é aceleração, né? É cliente. Eficiência no custo. Outro grande ponto aí do marketing digital, né? Trouxe maior eficiência aí no custo de aquisição de cliente, no custo da comunicação, enfim. Eu acho que nesse mundo pós-pandemia, a gente estava com ainda um pouco de receio, o que vai acontecer, o que não vai, mas agora a gente já tem um norte, né, nesse primeiro ano. E temos norte. Né? Pois é, evidências, né, dos primeiros 6 meses pós-pandemia, e agora já melhor norteados. E aí, nesse sentido, eu já gostaria aqui de fazer mais uma pergunta aqui para o Wagner. Será que ele está preparado? Vai, manda bala. Bom, Nicole, antes de você me fazer a pergunta, não poderíamos deixar de trazer aqui para o nosso podcast Olha um cafezinho só, com pão de queijo. mas agora não tem, melhorou. Não tem café, não tem papo de mineiro. Melhor não tem do que papo esse, de mineiro, né? sem Pois um pão de queijo e sem um cafezinho. Eu ia já comentar Sintam-se mesmo. servidos aí. Eu vou... Logo vai O passar, senhor né? aceita aqui um cafezinho? Pode mandar a pergunta aí enquanto você toma um café. Aí, pronto. Pergunta é: mundo pós-pandemia, as pessoas estão acompanhando, né, mais de perto esse segmento da Agro 10X, o que a gente está fazendo. E em muitos panfletos aí de leilões, né? Panfletos. Eu tô atrasada, né? Em muitos posts, né, de leilões. Digitalizou o panfleto. E junto com a digitalização do panfleto tá ali, Agro 10X aceleradora. Explica pra gente melhor o que é essa aceleradora, né? Por que a Agro 10X se posicionou como aceleradora? Isso tem a ver com a conversa que a gente estava falando agora do digital, de aceleração? É sobre isso que nós estamos falando. Com certeza. O termo ele veio exatamente desse objetivo, desse propósito da Agro 10X. Então, é acelerador de quê? Acelerador do processo de digitalização desses negócios. Obviamente, a gente começa por vias mais simples, talvez ajudando a digitalizar o processo de prospecção de clientes, de atendimento pré-leilão, o próprio atendimento durante o leilão. Você vê por aí, é uma realidade, os grupos de WhatsApp como canais de lances para os leilões. E até mesmo o pós-venda. Então, quando a gente fala em aceleradora, nós somos uma aceleradora comercial. Por quê? Porque o objetivo máximo é ajudar a vender mais. Mas, de fato, a gente está ajudando essas empresas, fazendas de genética, empresas de genética, a chegarem mais rápido nesse status de digitalizado, ou seja, o processo de digitalização. Então, esse é o conceito mais forte que está alinhado com o nosso propósito, inclusive, né? De digitalizar aí esse maior número possível. Então, a aceleradora do processo digital. Quais são elementos que fundamentam? Não adianta você ir lá e fazer o post e achar que está digitalizado. O post é exatamente a digitalização do panfleto, mas ele está ali parado, estático.
Então, o processo de digitalização, ele vem embarcado em estratégias. Ele vem embarcado em funil de vendas. É um marketing estratégico, né? Justamente. Então, quando eu separo marketing de publicidade, publicidade eu posso me ater ao post. Mas o marketing, se eu não estou mexendo com o cliente, se eu não estou mercadando de fato, ou seja, conversando com o cliente, fazendo negócios, não estou fazendo marketing. Tá certo? Então, o processo de digitalização passa por N conceitos, desde o custo de aquisição de cliente, desde o quanto que esse cliente vale como negócio na linha do tempo, desde funil de vendas, ticket médio, estratégias, tráfego, atendimento, inside sales. Então, a gente tem N conceitos embarcados no processo de digitalização. A Agro 10X, hoje nós estamos aí com 30 funcionários. Mas por quê? Porque são times verticalizados. São times especializados em cada pequena etapa do processo de digitalização. Que sai lá da produção do conteúdo, que é uma dor imensa. Imensa. Por que a Agro 10X nunca caminhou e não vai caminhar para ser uma agência de marketing? Porque a agência de marketing muitas vezes produz todo o trabalho, mas não produz o conteúdo efetivamente. Nosso posicionamento como uma aceleradora desse processo é sair da raiz do nada, produzir o conteúdo e que esse conteúdo sirva para impactar o cliente, fazer o atendimento e fazer o pós-venda. Então, o processo é muito mais longo. É por isso que eu preciso de 30 companheiros aí para nós. Eu preciso de mais. Nós estamos hoje fazendo com 30. Tá certo? E, finalizando esse gancho, a Agro 10X também resolveu mostrar para o mercado o quão técnico ela trata esse assunto. Prova disso está aqui, ó, Dr. Fernando, Nicole, fazendo parte hoje do corpo técnico e comercial da empresa, fazendo parte da empresa, para deixar claro para o mercado que a gente quer fazer um processo de digitalização, mas de maneira técnica, respeitando vamos dizer, os critérios, a semântica, ou seja, o jeito que a gente fazia. Esse é a resposta mais assim razoável para o momento, porque eu sei que ela vai mudar. Mas a certeza razoável, provisória que eu tenho hoje é essa, as informações. Nós vamos mudar, e rápido. Sempre. E aí tem que estar acelerado, né? Não podia perder esse gancho. Aí a gente falando de acelerar, de digitalizar. Não, vou aproveitar esse gancho e tirar aí a dúvida, né? Tá bom o café ou não? Ixi, vai esfriar se você não tomar aí, ó. Deixar o Wagner tomar esse café um pouquinho aí, né? Mas eu acho que agora ficou claro o que é uma aceleradora digital e ficou claro também que o processo de digitalização não é nada simples e não é nada fácil para você sair do zero, começar a estudar marketing digital e começar a fazer, né? Envolve aí muitas pessoas, são muitos segmentos, tanto é que quando eu cheguei aqui, acredito que com o Dr. Fernando, depois ele fala se foi diferente ou não, mas até aprender, né, como que funciona todo esse mecanismo de digitalização na nossa área, né, Dr. Fernando? Levou um tempinho, a curva de aprendizado aí não foi tão simples, apesar de já ter, né, vim para cá justamente porque já havia estudado um pouquinho, né, e tive afinidade e vontade, né, os incômodos, né, doutor Fernando? Mas mesmo assim não é tão simples, principalmente aí também a gente não falamos aqui, mas tem a parte de tráfego, tem um monte de outra coisa que você nem tocou no assunto aí, que eu acho que a gente vai falar depois, né? Vamos jogar essa... Pode completar, doutor Fernando. Nicole, realmente é uma estrutura muito complexa, né, para se produzir esse conteúdo de qualidade, envolve responsabilidade, conhecimento, tudo, para a gente
compilar isso e como levar isso, né, para o produtor, para o técnico, de uma forma que possa agregar valor lá. Mas uma coisa por trás disso aí que chama atenção dentro da empresa, dentro da Agro 10X, são os valores, a cultura muito forte. Quando você tem um time com essa cultura, com esses valores bem definidos, eu diria que, com a minha vivência, com os 30 anos, eu diria que isso é, talvez, o fator mais importante para criar, para você chegar. E isso tudo leva a um posicionamento da empresa perante o mercado. Como que você quer ser visto perante o mercado? Quais são os seus diferenciais? Como que você posiciona? Qual a sua entrega de valor? E isso está muito claro, né, Wagner, dentro da Agro 10X. Eu acho que o Wagner pode falar melhor para a gente, porque talvez essa é a pergunta que a gente mais recebe sobre tráfego. Como que acontece, como que efetivamente a gente trabalha esse tráfego, porque não basta produzir, né, Wagner? Você tem que fazer esse conteúdo chegar, né? Antes de falar de tráfego, eu queria abrir esse parêntese sobre cultura, porque de fato é uma força motriz que a gente tem aqui muito grande, né? Acho que quando a gente entende a importância de uma cultura forte como ferramenta de direcionamento de todo o time, a coisa facilita. Vou dar exemplo claro. No nosso segmento, os eventos acontecem quase sempre à noite ou finais de semana. Como convencer um time a estar pegado no chifre do boi, a qualquer momento, disponível ali para ajudar o cliente nesses finais de semana, à noite, que já trabalhou o dia todo e aí ainda continua com o cliente. Como trilhar, doutor Fernando, caminhos poucos percorridos, vamos dizer assim, pouco percorrido, da inovação, sem um time que tem uma cultura forte, que não está tendo resultado e tem que continuar motivado, disciplinado e fazer. Ouvimos uma frase esses dias que a inovação é um processo ineficiente. Eu fiquei me perguntando o quão a gente deve estar sofrendo e não está vendo, está sentindo, mas não está vendo, em termos de eficiência. Né? E o quanto que a gente deve equilibrar, de repente, inovação com modelos tradicionais, enfim. Mas, de fato, doutor Fernando, a cultura é o que o colaborador faz quando os líderes não estão perto, né? Então, eu acredito, me foi perguntado qual é a noiva bonita da Agro 10X. Esperando ouvir a resposta, é um software que nós vamos lançar em breve aí, é isso, ou sei lá, segredos de negócio, sei lá, o que estava esperando como resposta. E eu respondi que a noiva bonita da Agro 10X é a cultura. Na verdade, nossa cultura é tão forte que ela se tornou a própria estratégia. Então, não é ter cultura na estratégia. A cultura é a estratégia. E quando isso está enraizado como está aqui, o jogo muda. Né? E aí, voltando para a pergunta do senhor de tráfego pago, eu vou até aproveitar o próprio gancho que o senhor trouxe, que a gente conversa bastante sobre isso. O senhor pode complementar à vontade, porque o senhor está ali à frente da parte da aceleradora, né? Mas é questões de como o meu negócio, e aí os produtores, estão posicionados dentro do jogo. Como produto ou como cliente? Se ele está lá só batendo uma foto da vaca dele, fazendo um post e tudo, produzindo um conteúdo, ele é produto do Instagram, do Facebook e etc. A partir do momento que ele contrata a plataforma, define o público, define a quantidade de pessoas, o perfil dessas pessoas, que ele quer que o conteúdo seja entregue, aí ele sai do viés de produto para cliente. Aí ele se tornou um cliente dessas plataformas. A primeira
coisa é definição. Eu quero ir no orgânico, e aí o senhor fala muito da questão do tempo. Ele tem tempo, ele tem 18 anos, ele está na faculdade, o negócio dele está super lucrativo, ou não, ele precisa andar rápido porque o vizinho já está digitalizando, e ele precisa ficar mais competitivo, ele precisa de fato chegar em barreiras ou fronteiras nunca alcançadas. Com que tempo ele quer fazer isso? Então, quando eu penso em tráfego pago, ou seja, eu vou virar cliente das plataformas e eu vou definir para quem ela vai entregar e a quantidade de pessoas que essa plataforma vai entregar, e eu decido que eu quero fazer isso numa velocidade considerável, já que para a gente velocidade é tudo, eu acho que o produtor tem que entender esse game. Nós, mais uma vez, quando eu vou convencendo, reunião a reunião, criador a criador, a importância do tráfego pago, nós vamos ajudando eles a dar mais um passo rumo à digitalização. Então, é isso. Mas o senhor pode completar, que eu sei que o senhor sabe a força, está ali coordenando todas essas questões de produção de conteúdo e sabe a importância desse conteúdo chegar em mais pessoas. Wagner, a gente é rotina nossa aqui dentro, né? Rotina, responsabilidade, produzir esse conteúdo de qualidade, mas eu comento muito, fazer esse conteúdo chegar para as pessoas certas é um outro grande desafio, viu? Mas o que a gente normalmente fala? Isso é uma posição estratégica, que você passa a ter controle do que você está fazendo e para quem você entrega. Da outra maneira, você não tem controle, né? Então, você passa a ser um mero espectador e aí eu acho que é a grande diferença, né? E mostrar isso realmente, né, Nicole? Doutor Fernando, ter o melhor conteúdo secreto do mundo não vai adiantar muito. Não adianta nada, né? Não adianta. Tem que mostrar, né, Nicole? É o que a gente conversou, a escala, né? Eu tenho que levar esse conhecimento para quem precisa e no nosso segmento ainda bastante gente precisa, né, como a gente conversou mais cedo, precisa entender ainda algumas questões, né, para ser mais eficiente, mais produtivo. E no orgânico, eu tô nova, mas eu não tô com tempo para orgânico, viu? E tem uma máxima que a gente fala, a Nicole comenta muito, né, Nicole? Conhecimento só tem valor quando você passa ele para frente, né? Isso é muito importante, viu? Sim. Vamos lá. Pessoal, a gente está aqui nas nossas rotinas diárias, a cada dia melhorando nossos produtos e serviços, mas vamos pensar um pouco no produtor, esse criador, tanto que vai vender a genética, quanto nesse criador que o produtor que está lá na ponta final comprando essa genética. Vamos pensar primeiro aí nesse comprador da genética. Como que vocês acreditam que a gente resolve ou ajuda as dores dele nesse momento importante, como a Nicole trouxe? Muitas vezes é o evento do ano. Como que vocês enxergam que a gente tem ajudado esse produtor lá na ponta? Bom, o comprador da genética, né? O comprador da genética, usuário aí das biotecnologias reprodutivas, eu acredito que nós ajudamos ele ao dar um diagnóstico, né, do rebanho dele, da situação, do mapeamento genético, né, do rebanho. A partir de um bom diagnóstico, um médico consegue, né, entender melhor as dores, porque muitas vezes eu tô achando que está doendo aqui, não tá. Ou ele não sabe que ele não está muito incomodado com aquela dor, enfim. Então, o diagnóstico que nós podemos oferecer como técnicos e com instrumentos, ferramentas, né, para dar esse diagnóstico, nós temos aí os raios-x, os aparelhos de ressonância, né, os exames. Então, nós temos tudo isso em mãos para dar o melhor diagnóstico possível e, então, orientar o melhor tratamento, né? Aí chegam as indicações, né, da melhor genética para aquela situação, entendendo onde ele está e
aonde ele quer chegar. Eu acho que é isso. É muito bem colocado, né? O diagnóstico realmente é mais de 50%, ele é 80% de efetividade quando a gente olha dentro de um processo. E eu poderia acrescentar, Nicole, a velocidade novamente, né? Vai encurtar esse processo com que essa informação vai chegar e vai orientar e vai ajudar o produtor que está lá na ponta. Esse é um fator decisivo hoje, a velocidade, viu? Eu acho que, e isso faz, eu acho que é aí que nós podemos contribuir muito, né? Fazer com que esse conhecimento chegue lá na ponta, mais rápido tudo, e o produtor possa tomar a decisão certa do que ele vai fazer. Né? Inevitavelmente vai melhorar a experiência dele, né? Porque se ele entra com certeza, num né? planejamento de aquisição de genética, com certeza a experiência dele, lembrando que genética é um ativo permanente, né? Ele coloca o touro, mas depois fica na filha, vai indo para a neta, então ser assertivo nesse momento com certeza melhora a experiência por muito tempo, né? Muito bom. E do lado do vendedor, que possivelmente foi um dos grandes impactados, ou mais impactados, em termos de mudança de modelo da realização dos eventos, dos leilões e tudo mais, foi muito impactado e deve ter ficado muito preocupado. Como é que nós vamos chegar nessa turma agora, já que eu não posso recebê-los de maneira presencial? O que eu vou poder fazer? Quais são as alternativas? Como é que a gente tem ajudado esse selecionador e que está ali para ofertar a genética para o mercado? Aí o buraco é mais embaixo, né? Por um lado, nós temos aí a solução do diagnóstico, né? E indicações, porque, de fato, uma indicação de uma genética errada é que nem você escolher o presidente errado, né? É no mínimo 4 anos aí de impacto positivo ou negativo que você vai ter no seu rebanho, né? E para o fornecedor de genética, nós ajudamos desde a construção, né, a extração de um conteúdo de qualidade, um conteúdo atrativo, né, um conteúdo que de fato chegue e mexa diretamente com a dor do criador, né, do comprador de genética, né? Essa extração do conteúdo, eu acho que nós fazemos com excelência, porque tem um time grande por trás disso aqui, coordenado pelo brilhante professor, né, doutor Fernando. Você chega numa fazenda fornecedora de genética, o que não falta é assunto para você falar. Desde a escolha dos pais da próxima geração, as histórias, né, o processo de seleção das matrizes, das doadoras, a base genética, os programas de melhoramento, os programas aí de conversão alimentar, né? Toda uma história, um rebanho de seleção, imagina, de 50 anos, de 30, de 20, de 10 que seja. Né? Tem muita coisa para contar. Mas como organizar esse conteúdo, extrair e divulgar de forma sempre inovadora, né, com conteúdo impactante para chamar a atenção. E, principalmente, né, então nós conseguimos fazer isso com excelência e o grande pulo do gato também é ter a estratégia do tráfego. Aqui nós temos pessoas especialistas em tráfego pago, né? Então, essa estratégia que ninguém sabe, todo mundo fica, poxa, mas como é essa história de tráfego pago? Essa estratégia, na minha opinião, é o grande aí pulo do gato para fornecer para o fornecedor, né, de genética, né, além da extração e geração de conteúdo de qualidade. Vai além do tráfego, né, Nicole? Porque se gerou tráfego e chegou um cliente, ele vai precisar de atendimento. Isso daí também. É que eu deixei um pouquinho para vocês falar, né? Porque senão fica só eu falando. Não, mas é legal você concluir. Por quê? Sim. Porque você coordena esse time de atendimento técnico aqui interno. Então, mais um passo que às vezes não está tão claro para o mercado. Que não adianta eu criar
todo o movimento, se eu não tenho atendimento, eu decepciono mais ainda os clientes. Aí piora, né? Piora. Você cria uma expectativa e depois você não consegue, né, suprir essa expectativa. Justo. É pior do que você não gerar expectativa nenhuma. Ninguém tá todo mundo tranquilo. Então, nós conseguimos, né, para concluir, extrair um conteúdo de qualidade, divulgar, impactar, né, o comprador de genética de forma a sanar ali as suas dores com base num diagnóstico. E ok. E o outro gargalo importante que a gente supre, então, é o pós-vendas, né? É o venda consultiva e o pós-venda. Esse acompanhamento do cliente. Aí, essa palavra, né, Wagner? Acompanhamento vai também junto com o fornecedor de genética, né? Esse acompanhamento do que ele está produzindo de conteúdo, o que ele vai oferecer no próximo leilão, o que nós vamos conseguir fazer de vendas aí entre as safras, né? E com o comprador de genética, esse acompanhamento direto. Então, desde o dia do leilão, né? No pré-leilão, com cadastro, questão burocrática, no dia do leilão, né? Atendendo com as indicações, com os lances, e no pós-leilão também, com todo esse acompanhamento genético. Touro chegou, beleza, touro chegou, tá tudo certinho, mas com quantas vacas o senhor vai pôr, por quanto tempo, quanto que o senhor tem que trocar esses touros? Então, de uma forma assim, a gente abraça de fato, né? O foco é no cliente, nós temos 2 clientes, né? Fornecedor e comprador, esse hiperfoco aí eu acho que é a grande chave. Uma palavra importante aí é acompanhamento, né? Acompanhamento. Toda reunião nossa aqui, a gente estuda como acompanhar da melhor forma possível esses 2 clientes, né? Muito bom. Isso e aí, doutor entrega Bernardo? de valor, né, Wagner? A gente sempre fala e entregar o que realmente é propósito, faz parte da Agro 10X. Voltando só um pouquinho lá na produção de conteúdo, eu cito muito que educar, às vezes, grande parte do tempo é com exemplos, né? E, às vezes, o conteúdo, ele tem um exemplo de um criador que vai servir para outro, um exemplo de um técnico que vai adequar uma rotina, um procedimento de um técnico, tudo. Então, é através desses conteúdos que nós vamos levar ou fazer com que essa informação chegue lá na ponta, né? Para o produtor, para o técnico e agregar valor, viu? Isso eu acho que é outro grande diferencial e esse eu acredito que vai ser um modelo de você transferir conhecimento, viu? Não tenho dúvidas, viu? Acreditamos nisso, né, doutor Fernando? Muito bom, muito bom. Pessoal, chegou um momento importante para nós. Opa! Um momento em que nós vamos anunciar, então, o lançamento da nossa plataforma Genética com Digital. Ele vem em 2 vias, né? Aqui o podcast, contando um pouco da nossa história, como que nossas histórias se convergeram nesse ambiente chamado Agro 10X, né? Essa fonte de disrupção aí que a gente está tentando promover, realmente um agente de mudança, mas como forma de o produtor continuar conectado conosco, nós resolvemos também ir além. E a gente está lançando, então, hoje a nossa plataforma Genética com Digital. Vou pedir aí nossa equipe para passar um VT e depois nós vamos conversar um pouco sobre como que essa plataforma pode ajudar tanto o produtor, comprador, quanto o criador, aí, o selecionador, né, o vendedor de genética nesse segmento. Pode rodar o VT. Conheça a nova plataforma Genética com Digital e fique por dentro de conteúdos técnicos sobre genética e reprodução. Acesse agora agro10xanimais.com.br. Aqui você encontra material completo sobre grandes criatórios, reprodução, melhoramento genético, nutrição, gestão e marketing. Acompanhe também as principais oportunidades de negócio. Cadastre-se grátis e receba em primeira mão todas as notícias do mundo da genética. Bom, então essa era a proposta, né? Criar um ambiente onde o produtor pudesse encontrar conteúdo de qualidade relevante
onde ele vai encontrar aqui vários criatórios, empresas que estão em parceria com a gente, produzindo esse conteúdo para ajudar o produtor final aí a aprender, tirar dúvidas, consumir o conteúdo em um ambiente centralizado. Então, além de criatórios, as histórias de como esses criatórios chegaram até aqui, nós vamos falar então de gestão, de reprodução, melhoramento genético, marketing, como isso tem conectado aí com vendas cada dia mais. Como foi mostrado logo após toda a agenda de leilões da Agro 10X, onde a gente vai poder ficar próximo de vocês, né? Basta levantar a mão e descendo um pouco mais aí, abrindo a porteira da Agro 10X. Então, um ambiente exclusivo para o comprador e o vendedor de genética para entender como a gente pode ajudá-los e um ambiente onde vocês poderão também conversar com o nosso time, trocar ideias, tirar dúvidas e tudo mais. Então, Nicole, Dr. Fernando, essa é mais uma entrega que a Agro 10X propôs a trazer para o mercado, né? Entregar conteúdo em seus diversos maneiras. Nós temos os podcasts, agora em vídeo e áudio. Nós temos os canais de Spotify, de todos os nossos parceiros, nossos clientes. E nós temos conteúdo escrito, para quem ainda prefere fazer uma boa leitura, né? Então, assim, de fato, digitalizando o processo. E a gente quis trazer isso tudo para um único ambiente para facilitar um pouco. Eu queria ver algum conteúdo sobre melhoramento genético. Vou entrar lá na Agro 10X, lá tem um bloco específico sobre melhoramento genético, onde a gente tem conteúdos de professores, técnicos, gente da lida, contando um pouco sobre como ferramentas de melhoramento genético podem ajudá-los a melhorar. Isso em reprodução e vários outros temas. Então, essa é a proposta da Agro 10X, continuar 24 horas disponível, pegando e acompanhando a jornada dos produtores do campo. Muito bem, doutor Wagner. De fato, agora a responsabilidade cresceu ainda mais, né, doutor Fernando? Mas, junto com a responsabilidade, também cresce a satisfação, a honra em poder participar desse movimento, né, genética com digital, que tem como propósito digitalizar o nosso segmento de melhoramento genético e reprodução, né? Levando o conhecimento, a informação e as soluções, né? Em larga escala para todo o nosso país e contribuindo, então, para todos os criadores, né? Para toda a pecuária, toda a cadeia do agro, né? Ter ainda uma maior representatividade na economia do nosso país, porque nós sabemos a importância do melhoramento genético e da reprodução, né, no impacto econômico da pecuária nacional. Então, essa informação chegando em maior quantidade, mais rápido e para mais gente, eu tenho certeza que nós vamos cumprir o nosso propósito e a gente vai dormir muito mais feliz sabendo que nós contribuímos de fato, né? De fato, com as duas mãos, com sangue, suor, gordura, lágrima, com tudo que a gente tem, né, para fazer esse país aqui crescer, para fazer esse país prosperar, levar prosperidade para o campo. Eu acho que aí é a analogia do genética com digital. Com certeza. Lembrando que dentro da própria plataforma, além de consumir o conteúdo em forma de leitura, você pode ouvir também sem sair da plataforma. Para a gente que vive na boleia, né? Uma beleza. Você pode ouvir o conteúdo sem sair da plataforma. Aí. Então, realmente é um ambiente que a gente espera crescer. Além disso, não citei, mas as lojas virtuais, doutor Fernando, que já buscando integrar as vendas com o marketing, também estarão ali disponíveis, né, de N criatórios para os criadores aí, os produtores rurais que querem
adquirir genética de qualidade, né? Eu acho que a gente poderia resumir isso como experiências diferentes, né? Em todas essas entregas que nós temos. E isso tudo só reforça o nosso compromisso da Agro 10X de levar esse conhecimento e facilitar essa interação com os produtores e os técnicos em todo o país, viu? Eu acho que esse é o grande compromisso nosso e um desafio para frente. Muito bem, muito bem. Bom, então vamos partir para o encerramento aí do nosso primeiro episódio, né? Gostaria de agradecer muito Nicole, que com toda a sua contribuição, sua experiência, trouxe para a gente aí a sua visão sobre ela que ela passou por esse cenário da pandemia lá atrás, do outro lado, ela vivenciou como que a demanda por digitalizar-se meio na marra, né? A gente não temos muito plano, o plano é fazer dar certo, vamos todo dia, né? Nicole, vou te passar aí para você encerrar aí com a nossa audiência e agradecer, né? Opa, pois é, Wagner. Eu, junto com a equipe, com o segmento de uma maneira geral, né, nós não mudamos com a pandemia, nós fomos mudados, né? Mas graças a algumas iniciativas, como a Agro 10X, todo o segmento conseguiu rapidamente, né? Nós aceleramos o processo de digitalização e conseguimos contornar aí as intempéries. Vimos como um modelo que vem sendo eficiente, né? Modelo tradicional, que é eficiente, que trouxe tudo que nós temos até hoje, que funciona muito bem, né? Mas que é apenas um canal. Nós vimos a importância de ter outros canais para conseguir aí, então, ter uma certa estabilidade, segurança, né? Com um maior... aumentando os canais de distribuição, né? Então, de fato, esse movimento nos mudou, né? A gente teve que se mexer e foi muito importante. E é por esse movimento que eu estou aqui hoje, com muita satisfação, né? E poder contribuir um pouco mais ainda para que essa digitalização aconteça. Então, novamente, agradeço a você, Dr. Fernando, a toda a equipe da Agro 10X, a equipe do Atomos, né? E a todo mundo aí que está nos acompanhando em casa, ou aí no trabalho, ou no volante, enfim, agradeço a você, contem conosco no processo de digitalização do segmento de genética e reprodução. Forte abraço a vocês. Muito bom. Dr. Fernando, suas considerações finais? Fiquei feliz, Wagner, por fazer parte desse processo, dessa iniciativa, né? Eu acho que inovadora para nós, para o mercado, no nosso segmento e poder contribuir. E nós temos muito, a certeza que nós temos muito ainda o que fazer, viu? Tá? Fico feliz. Felicidade, ela é recíproca, né, de todos nós. Eu realmente estou muito feliz também por esse momento. Eu acho que ele marca uma nova era em termos de produção de conteúdo no nosso segmento. A gente que vem construindo conteúdos de maneira sistematizada, escrito em áudio e agora em vídeo, né? Então, é um passo importante como facilitador. Acho que vai ajudar muita gente e espero que o impacto seja realmente grande. Obrigado, todo mundo aí, pela audiência. Gostaria de reforçar que nós teremos N episódios pela frente, né? E é isso. Esse é o Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Genética com Digital, o seu podcast da Agro 10X. Tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio.